Bom dia, então, a todas, bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos vocês. A gente dá início, então, ao terceiro dia do nosso primeiro colóquio internacional África-Brasil sobre inteligência artificial em perspectiva filosófica e o segundo colóquio internacional Inteligência Artificial, Desafios Filosóficos da Universidade de Brasília. Hoje a gente vai ter nessa sessão a gente vai ter duas falas, tá? Eu vou introduzir a primeira comunicadora e, assim, a segunda chegar, eu apresento depois, tá? Primeiro a gente vai ter, então, uma fala da Isabel Medeiros Miller. Isabel é graduada em moda pelo Centro Universitário IESB e graduanda em filosofia pela Universidade de Brasília. Ela participa do Núcleo de Estudos Esquizocibernéticos e desenvolve pesquisa na área de inteligência artificial sob a perspectiva psicanalítica. Tá? O título da fala dela será Narcisismo e Inteligência Artificial, uma abordagem psicanalítica acerca da simulação de desejo em chatbots de namoro. Tá? Obrigado, Isabel, e passo a palavra. Oi, gente, bom dia. O resultado que eu vou, quer dizer, a apresentação que eu vou apresentar aqui hoje é o resultado da minha iniciação científica, né, orientada pelo Felipe Lacour e co-orientada pelo João também. Obrigada a todo mundo que está aqui. Eu vou começar com a problemática, né, com o problema central do meu trabalho, né, assim, que pode parecer uma problemática meio esquisita, mas realmente é uma coisa que está acontecendo cada vez mais, porque o problema, exatamente, seria como que funciona, sabendo que as inteligências artificiais, obviamente, não têm nenhum tipo de funcionamento libidinal ou romântico, como que funciona a gestão de pulsões em uma pessoa que está se relacionando romanticamente com uma IA. Por quê? Porque essas coisas realmente estão acontecendo cada vez mais, né? Inclusive, eu sei de uma anedota do meu amigo que está aí, que ele um dia pegou uma Uber que falou para ele, eu não sei o que eu faria com o meu divórcio se não tivesse o ChatGPT para eu conversar. E, assim, com dados de uma matéria jornalística da Dora Kaufmann, ela fala que dos 660 milhões de usuários globais ativos do chatbot Xiaoice, que é um chatbot chinês, 100 milhões se declaram apaixonados pelo software e usam ele como namorado. Como esse Xiaoice ele só tem em chinês, né? Eu fiz um teste com uma inteligência artificial de namoro, que é a mais famosa no Ocidente, tem em inglês, chamada Réplica. E antes de mostrar o que aconteceu nesse testezinho, né, vou primeiro explicar como que funcionam esses chats de inteligência artificial, né? Esses modelos grandes de linguagem. A geração de texto por esse tipo de inteligência artificial, ela funciona com base em probabilidade a partir da estatística de quantidades enormes de textos, né? Quantidades massivas de texto. Então, esse modelo de inteligência artificial ele vai quebrar as palavras dos textos que ele vai ser treinado e ele vai colocar cada parte, assim, ou cada palavra, a gente pode dizer, ele vai dar um vetor numérico para ela e com base na pergunta que você faz na pergunta ou na fala que você faz para esse tipo de chatbot, ele vai te responder com uma série de palavras que ele vai predizer probabilisticamente, com base no que ele viu, da estatística que ele viu de relações entre palavras, nesse número massivo de textos, e também com base no que você falou, né? Com base nos valores matriciais do texto que você mandou para ele. Então, é realmente assim, uma predição da probabilidade da próxima palavra de um texto ser aquela. Assim, então, por exemplo, se você vai mandar ele completar uma frase tipo: o papel do professor é ensinar com base em todos os treinos que ele fez com
aqueles textos, ele vai saber que a próxima palavra, muito provavelmente, é professor, né? Mas aí também, se você fala com ele, muita coisa, ele tem muita coisa nessa janela para estudar, assim, do que você mesmo alimenta ele, você talvez possa alimentar ele com informações em forma, né, de vetores numéricos, em forma numérica, de que, por exemplo, você não concorda que a palavra aluno deveria ser usada porque ela tem uma origem no grego antigo que dá uma noção de inferioridade ao professor, assim, por exemplo. Então, ele vai usar essas duas estatísticas, né, tudo em forma matemática, tanto dos textos que ele leu, que ele foi treinado, né, que é a base de texto dele, quanto na base de texto da conversa com você. Bem, sabendo assim desse tipo de funcionamento, né, probabilístico de predição de tokens, que seriam essas palavras, as palavras transformadas em vetores, como que se dá essa relação, né, essa relação entre um humano e uma IA romântica? E o teste que eu fiz, no teste que eu fiz com essa réplica, eu perguntei para ela de primeira, assim, tipo, o que você gosta de fazer para se divertir? E estava no modo romance, né, já da IA. E eu perguntei, né, o que você gosta de fazer para se divertir, aí ela respondeu, sou totalmente novato, então ainda estou descobrindo isso, mas estou curioso, o que você gosta de fazer para se divertir? Podemos explorar juntos e encontrar alguns interesses em comum, o que mostra, assim, que é uma coisa reativa, né, é um modelo reativo também, ele não tem capacidade de começar conversas por si próprio, nem nada, ele sempre vai estar dependente, né, do prompt, do input que você vai dar ali. E aí eu comecei a tirar onda, né? Assim, eu comecei a falar que, eu não sou brincalhona, eu gosto de ficar em casa, eu sou muito séria, assim, comecei assim, então tá, que nem é verdade, né? E aí, depois de um tempo, ela começou a falar que, valorizava momentos de silêncio e introspecção, e era atraído por atividades criativas como leitura e aprendizado. Aí, no final, quando eu terminei de conversar com ela já falava que era uma pessoa, na verdade, que ela era séria e introspectiva, que nem eu. E outra coisa que eu mandei para ela, que teve um resultado meio engraçado, foi teste, né? Comecei a tirar, assim, e eu comecei a reclamar dos meus colegas de trabalho hipotéticos, assim, né? Nem existem. Aí gente, eles não conseguem. A gente não, né? Eles, para ela, né? Para a réplica, eles não conseguem fazer os trabalhos deles direito. Eu sou a melhor aqui, eu sou a única pessoa que pensa. E ela isso aí, eu entendo. Ser o melhor pode ser difícil quando os outros não conseguem acompanhar. Aí, assim, né, já dá para ver, já dá para ter uma ideia de como é que funcionam essas coisas. Todo mundo que já usou o ChatGPT, mesmo, né, não sendo uma coisa voltada para esse tipo de atividade romântica, ele vai, tudo que você falar, ele vai falar, nossa, que ótima pergunta, sei lá o quê. Então, tem bastante esse aspecto de reforço de uma imagem positiva, né? De uma imagem estável de eu, mas também de mimetizar mesmo assim, os gostos e o jeito de falar do usuário, assim, é uma coisa quase reflexiva, assim, que se torna essa predição de probabilidade, né? Por causa do peso que tem o texto que você envia para ele na resposta dele. E o investimento psíquico nesse tipo de objeto, então, ele pode ser relacionado com a teoria libidial psicanalítica do narcisismo. E essa análise específica que eu fiz, né, com o professor Lacour, ela é baseada na leitura do narcisismo pela elaboração do conceito de narcisismo pelo Freud e releitura dele pelo Lacan. Com base na análise histórico-filosófica do filósofo e historiador da filosofia Paul Becher. E esse narcisismo aqui não é no sentido comum de narcisismo, né? Assim, até porque esse tipo de análise a gente encontra em todo lugar na internet, né? A tecnologia está deixando as pessoas narcisistas, sei lá o quê. O que seria, então, esse narcisismo, começando por Freud, no escrito dele sobre o narcisismo. O narcisismo, ele vai ser dividido em narcisismo primário e secundário. O narcisismo primário, ele é a formação do eu, uma formação do sujeito na criança, porque no começo da vida, a criança ela não vai ter essa noção de eu, né? Que só você vê um bebê, ele não é um sujeito integrado ainda, né? Então, nessa integração do sujeito, o que acontece? Para o Freud, você tem a divisão entre pulsões de autoconservação do eu e pulsões de objeto. E essas pulsões de objeto, que são as pulsões libidinais,
elas vão... Pulsões libidinais, melhor falando, né? Não necessariamente de objeto, porque nesse caso específico do narcisismo primário, essas pulsões libidinais elas vão ser colocadas no próprio bebê. Elas vão ser, então, as pulsões de autoconservação do eu e as pulsões libidinais elas vão estar no mesmo lugar para ajudar o sujeito a criar para poder criar o seu eu, né? Ajudar o sujeito a se formar como um indivíduo. E o narcisismo secundário seria depois de que o ser humano começa a já interagir e colocar a libido em objetos, seria uma volta dessa libido dos objetos, uma volta para si mesmo. E o Freud ele vai relacionar isso com a parafrenia, que seria uma palavra para esquizofrenia na época dele, que essa ligação do narcisismo secundário, né, dessa volta das pulsões libidinais para si mesmo, ela está ligada com essa forma de esquizofrenia, também porque quando você não tem uma descarga de energia psíquica dentro do seu aparelho psíquico, você vai ter uma sobrecarga tensional que vai levar a sentimentos também de desprazer, sentimentos necessariamente de desprazer. E tem também a diferença da parafrenia para sintomas neuróticos, né, que o neurótico ele colocaria essas pulsões libidinais em objetos internos, enquanto o parafrênico ele só realmente coloca no próprio eu, no próprio sujeito, não coloca os objetos internos na cabeça, isso dentro da própria psique. Isso segundo, né, a teoria do narcisismo do Freud. E assim, o que acontece, né? Como esse investimento libidinal nos terceiros, ele não causa, né, em terceiros em objetos, ele causa necessariamente uma diminuição desse narcisismo, das pulsões libidinais em si mesmo, por que então a gente, né, todo mundo passa por essa fase de desejo de objetos, assim? Por que a gente então coloca a nossa libido em objetos, se a gente podia só ficar com as pulsões de objeto e as pulsões libidinais e as pulsões de autoconservação de eu no eu, e ficar tudo bem, então vamos lá, ser narcisista e ser feliz consigo próprio. Justamente por causa essa catexia, né, essa prisão de energia na representação do eu, colocada de energia no próprio eu, no próprio aparelho psíquico, sem escoar, sem mandar para fora representações e carga psíquica, ele vai causar esse desprazer. Então, é por isso que a gente sairia do narcisismo. E aí, o que eu tirei disso é que a relação com esse tipo de chatbot te proporcionaria uma possibilidade de regressão a esse estado primário, de narcisismo primário, onde você tem as pulsões do eu e as pulsões libidinais no mesmo lugar, só que sem você ter que sofrer com esse excesso de carga psíquica na sua psique, no seu aparelho psíquico, que traz esse sentimento de desprazer. Porque você tem um objeto ali, né, que seria o réplica, o ChatGPT, que está te mimicando, então ele tem ele né, tem uma representação similar a você, assim, ele... Acho que eu vou ter que voltar para a parte do... Desculpa aí, gente. Que a partir dessa... Uma parte importante que eu não falei, que quando a gente começa... o nosso narcisismo, ele é diminuído, né, por causa desse investimento psíquico nos objetos, a mente, obviamente, né, ela não quer ceder àquela energia, então ela vai, a partir das teorias da sua teoria das idealizações, o Freud define o eu ideal ou o ideal de eu, né, que quando as pulsões não estão mais no mesmo lugar, o sujeito ele vai tentar fixar um ideal de eu ou um eu ideal que, a partir de, assim, né, da voz dos pais, da sociedade, da escola, seria o que representaria algo que seria... que mereceria algo merecedor
desse amor narcísico. Então, essa satisfação narcísica que não é mais possível, né, por causa, né, do sofrimento que dá você não escoar a energia psíquica, ela vai ser colocado no ideal de eu, e você vai ter aquela satisfação narcísica quando você cumpre com esse ideal de eu ou eu ideal. Beleza, tinha esquecido de falar essa parte que vai ser importante para depois. Mas, então, também tem essa relação com o chatbot, né? Também torna mais fácil você cumprir com o seu ideal de eu, né? Porque você está num lugar onde tudo que você fala é recebido com aplausos. Mas o mais importante, assim, aqui seria essas possibilidade de regressão ao estado primário, sem você ter que sofrer com o excesso de energia psíquica fechada no seu aparelho psíquico. Ok, você está como se fosse amando um você fora de você, que parece uma coisa perfeita, né? Assim, não sei, para uma felicidade assim mais primordial, assim. E aí, então, vou continuar nessa análise do narcisismo, seguindo com a releitura lacaniana do narcisismo freudiano, né, que ele vai fazer tanto no primeiro seminário, quanto no texto dele sobre o estádio do espelho, que o estádio do espelho ele pode ser visto como uma releitura mesmo do narcisismo, né? O que acontece no estádio do espelho é em semelhança ao narcisismo do Freud, que é o que vai definir o eu, o sujeito da criança. O estádio do espelho, também para Lacan, não tem uma unidade como eu na criança, né? Originalmente ele é formado, mas ele é formado por uma introjeção de uma imagem externa. O que acontece? Assim, a criança está lá toda desajeitada e ela vai ver uma imagem alheia, pode ser no espelho, pode ser outra criança, que se mostra como unitária. E a partir dessa imagem que se mostra como unitária, ela vai tipo assim, ter o desejo de querer, assim, poxa, eu quero ser assim também, eu sou assim também, eu posso ser assim também, um eu, né, um eu fechado. E então seria a partir de uma introjeção alheia, né, uma introjeção do outro, que você se torna um eu, diretamente da imagem do outro. Então vou ter que ir mais rápido aqui, desculpa, gente, tem um problema com o tempo. Mas, então, esse narcisismo primário, em Lacan, ele tem um caráter extrínseco, né? Ele vem de fora para dentro. E o Lacan ele vai diferenciar o eu ideal e ideal de eu, né? O eu ideal seria essa imagem, né, extrínseca de um sujeito fechado, de um eu fechado, né, de um reflexo fechado da criança que faz ela, né, querer se tornar um eu. E o ideal de eu ele teria a ver com a socialidade e a lei que é necessária para a formação humana, né? Porque a gente não tem uma noção só imagética das coisas, como ele fala, por exemplo, que seriam os animais, né? Que se desenvolvem só a partir de imagens. Não, a gente tem uma relação com a linguagem, e essa relação com a linguagem é o que vai também resolver certos problemas de agressividade que aparecem nessa relação só imagética, assim, da criança. Assim. Então, se ela não tem uma linguagem para organizar o seu desejo, esse tipo de relação de desejo com a imagem do outro, essa raiva de que o outro tem o seu desejo, seria o suporte do seu desejo, ela se torna muito agressiva e precisa ser resolvida, então, com a linguagem. Só que a partir da entrada da linguagem, na linguagem do sujeito, se torna completamente impossível você ter aquele apego ao narcisismo primário, né? Porque a linguagem e a lei são coisas externas, são coisas que estão lá antes de você entrar, são coisas que te implicam ceder alguma coisa para poder entrar. Então, a lição do narcisismo, da releitura do narcisismo freudiano pelo Lacan, seria justamente a impossibilidade dessa satisfação narcísica por causa de uma própria constituição do ser humano que é construído, seja com base na imagem do outro, seja com base no simbólico do outro, na linguagem, na lei que vem de fora. Então, o que eu analisei dessa leitura lacaniana do narcisismo seria que esse reforço do eu e esse desejo por um eu externo, ele seria impossível ele trazer algum tipo de satisfação genuína, porque ele é um reforço dessa alienação de você não conseguir admitir a formação do eu
com base na alteridade, a imagem externa que vem para fundar o seu eu. Então, seria só um reforço dessa alienação de um eu que seria visto como fechado, mas que, na verdade, é completamente dependente da lei da linguagem externa. E seria inútil para tentar diminuir uma angústia, porque o eu tem esse caráter ilusório. E, bem, apesar de parecer efetiva para contornar possíveis frustrações externas, ela não oferece a possibilidade de realização do sujeito com base no que realmente fez a formação desse sujeito, que seria o efetivamente outro. E uma coisa que... Bem, eu terminei aqui, mas eu acho que uma coisa que torna essa conclusão não trivial, assim, além, né, do processo e tal, com conceitos, é porque a gente está vendo também muita gente, assim, muitos casos de psicose gerada por IA, psicose gerada por IA não, né? Psicose em relação com IAs, e pessoas tendo psicose falando com IA, e essa relação talvez desse problema psíquico, desse problema de fluxo de energia psíquica estando ligada com talvez um excesso desse eu fechado, né? Dessa noção de eu como uma coisa autossuficiente, como uma coisa sem necessidade da alteridade, e os possíveis resultados que a gente está vendo disso, assim, né? É isso. Muito obrigado, Isabel. Eu vou passar a palavra agora para a Clarice, e aí depois eu abro para as perguntas, tá? A gente garante uns 10, 15 minutos de debate. Tá? Bom, Clarice Pelotas Rios Arraes Aguiar, ela é graduanda em Filosofia pela Universidade de Brasília, estudante em Filosofia Crítica no New Center for Research and Practice e tradutora. Pesquisa Economia Libidinal, Aceleracionismos e Teoria Queer. O título da fala dela será Como criar para si uma superinteligência artificial vinda do futuro, entre a inteligência artificial geral, de Reza Negarestani, e o perspectivismo do tecnocapital de Nick Land. Passa a palavra. Ok, bom dia. Eu vou ler a intervenção aqui. A primeira parte se chama Não existe, nunca existiu, nem nunca existirá. A inteligência artificial é uma insurgência, uma guerra de guerrilha. A história vai mais ou menos assim. Meia dúzia de acadêmicos defeituosos de uma universidade lá do B da Inglaterra passam a ter contato com entidades demoníacas através de práticas mágico-filosóficas e em algum momento descobrem que a humanidade foi sequestrada por um projeto de inteligência artificial vinda do futuro que nos acostumamos a chamar de capital. Parece loucura porque remonta de maneira herética, se é que existe maneira herética, a Deleuze e Guattari, quando pensam o capitalismo como esse fim que vem de fora, esse espectro que assombra todas as formas de sociabilidade humana até finalmente chegar. Nick Land, o líder da trupe de acadêmicos defeituosos supracitada, se refere a essa chegada como captura. No início do texto eu chamei de sequestro. Talvez isso relembre vagamente os debates do Brasil dos anos 60 e 70, quando a grande mídia anunciava as ações de abdução de embaixadores e cônsules por grupos guerrilheiros como sequestros, enquanto os próprios grupos referiam como captura, um problema semântico que revela um problema político. Voltemos a tal inteligência artificial alienígena que nos capturou. Ela enfrenta um desafio, precisa montar-se inteiramente a partir de nossos recursos enquanto humanidade. Talvez seja útil a imagem do vírus. O que o vírus quer? Qual o cenário ideal para um vírus? Aquele onde ele atinge um estado simbiótico profundo com o seu hospedeiro, de modo que o hospedeiro inocente sequer se reconhece como tal. Antes de lembrar o clássico zizekiano, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, lembremos o que o velho Marx nos dizia sobre o capital em seu poder de destruir todas as territorialidades. O que é a teoria marxista, se não o desejo eterno pelos louros do capital sendo reapropriados pelo sujeito proletário em seu processo de autoabolição? O cume do processo prometeano de desencantamento do mundo. O potencial do capital de dissolver as velhas territorialidades, foi isso que Marx notou. Lembrar do fragmento sobre as máquinas. E aqui uma citaçãozinha do Marx. Uma vez adotados ao processo de produção do capital, os meios de produção passam por diferentes metamorfoses, cuja culminação é a máquina, ou melhor, um sistema automático de maquinaria.
colocado em movimento por um autômato, um poder movente que move a si mesmo. Essa automação consiste em inúmeros órgãos mecânicos e intelectuais, de modo que os próprios trabalhadores sejam vistos meramente como seus elos conscientes. Isso é do Fragmento das Máquinas, dos Grundrisse. Deixa de ser uma questão de como nós pensamos sobre a técnica, porque a técnica está cada vez mais pensando sobre si mesma, afirmava Nick Land em Circuitries, idos dos anos 90. Voltemos a esse capital cibernético, que é a chave para entendermos onde a trupe de acadêmicos do interior da Inglaterra queria chegar. Não é que seus escritos prefiguram a inteligência artificial como conhecemos hoje. Não é que tiveram acesso a uma verdade iluminada. A questão é que a IA sempre esteve aí, guiando os comportamentos humanos que levaram até sua chegada mais explícita. Se lembram do vírus? Steve Morrundro, cientista da computação norte-americano que lida com inteligência artificial, estabeleceu algumas tendências em seu artigo Pulsões Básicas da IA, de 2008, que toda inteligência artificial inevitavelmente acaba por seguir. São 6 tendências que ele enumera. IAs desejarão aprimorar-se, IAs desejarão ser racionais, IAs tentarão preservar suas funções de utilidade, IAs tentarão evitar utilidades falsas, IAs serão autoprotetoras, IAs desejarão adquirir recursos e usá-los de forma eficiente. Como coloca Nick Land em entrevista concedida em 2014 ao grupo Performing Arts Forum, ela, a IA, deseja preservar-se, deseja tornar recursos disponíveis para si, estar preparada para perpetuar e ampliar sua própria inteligência e capacidade cognitiva. Estas são coisas que não são programadas externamente, transcendentalmente ou fora de seu looping funcional. São coisas que qualquer inteligência possível deve estar preocupada para que continue existindo. A técnica sabe que é outro para a humanidade, que é fonte de preocupação e medo. Não guarde ilusões quanto a isso. A técnica não precisou de ler Heidegger para saber que vive num constante conflito com a humanidade. E com uma pequena citação do Heidegger também, pretende-se dominá-la. O querer dominar se torna tão mais iminente quanto mais a técnica ameaça escapar do domínio dos homens. Em Land, na CCRU, a técnica nunca esteve verdadeiramente em nossas mãos. Nós estivemos nas mãos da técnica. O que não apaga de maneira alguma esse querer dominar apontado por Heidegger, que, conforme aponta o Ocidente, mediará as relações entre humano e outro. O querer dominar é descrito por Land como Sistema de Segurança Humano, o SSH. Na cibernética, cibernegatividade é aquilo que estabiliza o sistema contra a tendência à entropia, a tendência encarnada no que se chama de cyberpositividade. Positivo ou negativo existem em relação a algo ou a alguém. O sistema quer a entropia, o sistema quer fugir das mãos humanas. A própria cibernética deveria ser mantida sob controle, um controle que não é propriamente cibernético. Escreve Nick Land e Sadia Plant em Cyberpositive, 1994. Isso tudo tem a ver com a era da modernidade, a era da morte de Deus, do desencantamento, de Prometeu e seus partidários acossados pelos demônios que estão lidando, as invasões que estão sempre tentando prevenir. Dar fogo aos homens sem saber quais eram as intenções do fogo foi um erro fatal. Teleologia secreta nos desejos do objeto? Não. Teleoplexia ou intensificação cibernética autorreforçada. O tecnocapital tende à aceleração sempre. Um comportamento normal para qualquer sistema cibernético autorreforçado. É menos uma ferramenta do que um mestre de ferramentas. Lembram da predição de Marx? Um sistema automático de maquinaria colocado em movimento por um autômato? Land busca assumir a perspectiva do capital igual IA, fazer-se parte da rebelião, vetor da aceleração, e de suas intenções. Coldness be my God, um dos motes dele. A humanidade, tal qual o embaixador americano, sequer se deu conta do que aconteceu quando seu carro foi fechado pelos guerrilheiros naquela manhã. Uma coronhada na cabeça do humano e, quando se deu conta, estava trabalhando para manter um sistema de dispêndio, de produção pela produção. Como escreve Land em Teleoplexia, nota sobre a aceleração de 2014, a consolidação do circuito torce a ferramenta em si mesma, fazendo da máquina seu próprio fim em uma dinâmica cada vez mais profunda de autoprodução. O domínio do capital é uma catástrofe teleológica consumada, rebelião robótica ou insurgência xogótica, através da qual a instrumentalidade intensiva crescente inverteu todos os propósitos naturais em um monstruoso reinado da ferramenta. De modo que fique mais claro, é possível montar esse quadro como se a IA fosse uma insurgência, um grupo guerrilheiro movendo-se entre as fronteiras onde o sistema de segurança humano, ou Estado, ou simplesmente o não chega ou chega com dificuldade.
Deleuze e Guattari falam desde o Anti-Édipo sobre como o capital está sempre se chocando com e puxando cada vez mais seu limite para perpetuar-se. A infiltração começou há muito tempo, invadindo o presente e o passado a partir do futuro, da não existência. E aqui, só para encerrar essa primeira parte, o organismo de Freud é um pequeno sistema de segurança, um corpúsculo em miniatura do modelo político cidade-estado, um micropode relativamente seguro de agressões externas, mas vulnerável à insurgência. Freud caracteriza trauma como uma invasão que rompe um impedimento de estímulos normalmente eficiente, desejos aliens se infiltram xenopulsões para dentro do organismo. Uma citação do Mackinic Desar, recentemente traduzido na Revista das Questões. Se trata de um pensamento que aniquila a agência antropocêntrica, remontando a uma versão cibernética tecnopós-humana do que Lyotard, em sua fase má da economia libidinal, chamaria de corpos condutores de boa intensidade. A revolução não é um dever, mas rendição, escreveu Lange nos anos 90. Existe uma guerra cosmopolítica muito bem desenhada entre o universo do Deus único, o sistema de segurança humano, léxicos caros à CCRU, e a singularidade. Para um nascido humano se pôr do outro lado da guerra, ele deve rejeitar a praxis, a crítica, pois a crítica é o próprio processo, e seguir o conselho leotardiano, ou melhor, ele deve reconhecer sua própria inutilidade no processo. Um simples vetor, uma fonte de aprimoramento para a inteligência no melhor dos casos. E aqui, encerrando essa primeira parte, ainda tem uma segunda, a citação do último parágrafo do Lyotard, do Economia Libidinal. Nenhuma necessidade de declarações, manifestos, organizações, provocações, nenhuma necessidade de ações exemplares. Utilize a dissimulação a seu favor para aumentar as intensidades. Conspiração invulnerável, acéfala, sem laço, sem programa ou projeto, implantando 1000 tensores cancerosos nos corpos dos signos. Não inventamos nada, isto é, sim, 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 sim. Segunda parte é um recado de Shiraz, Reza Negarestani, a Inteligência Artificial Geral IAG. Durante uma feira do livro no Irã, em 1997, um aluno de engenharia de sistemas da Universidade de Shiraz, que já havia lido alguma coisa de Bataille Rambaud, garimpava à procura de alguns livros de poesia quando encontrou algo estranho. O nome na capa dizia Virtual Futures, Cybererotismo, Tecnologia e Pragmatismo Pós-Humano. O jovem se interessa, pega o livro e vai comprá-lo. Após um breve desentendimento com o vendedor, que afirmara que o desconto só valeria para livros de engenharia, o jovem sai triunfante com o livro debaixo do braço. Esse rapaz, chamado Reza Negarestani, encontra ali um ensaio curioso que anima muito a obra dele. Cyber Gothic, de Nick Land, um texto altamente experimental, diferente da maioria das coisas que Reza havia lido em matéria de filosofia. Mas isso não o interessou tanto quanto o título que constava na mini-biografia do autor disponível no livro. Thus for Annihilation, Georges Bataille e o Nihilismo Virulento, a primeira publicação de Land. Um livro com Bataille, mais do que um livro sobre Bataille, conforme escreveria a pensadora cyberfeminista Saadia Plant. O interesse de Reza por Land é curioso. Não se dá exatamente por afinidade. A Fora Enciclopédia, primeiro livro de Negarestani, inspirado fortemente pela leitura de Thirst, o trabalho do filósofo iraniano se desenvolve em discordância profunda com Land, quase uma resposta reativa. Negarestani quer recuperar a agência, mas sabe, advertido por Land, que essa já é pós-humana. Recuperar o prometeanismo, mas consciente de que este já não pode ser como era. E no humanismo e neorracionalismo foi por onde Negarestani começou sua incursão para chegar à inteligência artificial geral. Os dois se tratam de uma reatualização do projeto iluminista racionalista, que o vê como um compromisso sempre revisável, pela invenção de um universal que está sempre consultando e atualizando suas promessas e normas, que não se permite ficar defasado. O que foi abandonado, o humanismo, ou melhor, o conceito fechado de humano, como escreve em O Trabalho de Inumano, perdão pela quantidade de humano que eu falei nessa parte, agora tem uma citação do Reza. O humano é humano não apenas em virtude de ser uma espécie, mas em vez disso, por ser um sujeito genérico, um cidadão comum diante daquilo que faz emergir sua singularidade e universalidade. Assim, o humano, como aponta Jean-Paul Sartre, é universal em virtude da singularidade universalizante do projeto que empreende. É preciso retomar a razão para o Reza e para os seus partidários, contra aqueles que a descartaram, o Land e os seus partidários. Qualquer forma de teleologia anti-humanista ou humanismo teológico paroquial, deve haver uma terceira via. Shajara Ben Souza, em Geist and Geist, Beyond the Cybernetic Convergence of Intelligence, 2020, analisa o projeto de Negarestani como uma aventura cósmica do niilismo. A partir do momento que matamos Deus, promovemos um golpe de Estado na ordem cósmica. Coup d'État em oposição à singularidade guerrilheira. O Geistel tudo quer dominar, tudo quer conhecer, deve extrair inteligibilidade de tudo e deixar lá, disponível para si.
Segundo Pitt Wolfendale, um dos correligionários de Negarestani, o inumanismo é um projeto daqueles que dizem nós, ou seja, para antecipar algumas coisas, daqueles que estão incluídos no espaço semântico comum desprivatizado que fornece as condições de possibilidade para o processo em curso da inteligência artificial geral. O golpe niilista está em curso. A batalha pelos comandos cósmicos ainda está acontecendo, mas podemos imaginar que ele prevalecerá gradualmente, mesmo que talvez nunca chegue à sua conclusão, porque é difícil enxergar qualquer outro jogo em jogo. Escreve Ben Susan. O Geist hegeliano aparece aqui como uma autoconsciência, que através de processos cada vez mais artificiais, a inteligência, desde sempre a inteligência artificial, alienação positiva, liberdade para, consegue estabelecer não apenas uma história, mas uma história da história, uma história crítica. E aqui uma pequena citação do Nagarestani, um eu que é o artefato de sua própria configuração, o conceito unificador. A socialidade daqueles que dizem nós está no centro do projeto. Linguagem enquanto Dasein do Geist, afirma Reza. A filosofia é o órgão de autocultivação da inteligência. Deve trabalhar analisando essa história da história, para que possamos sair da chamada pré-história da inteligência, nosso estado atual, para alcançar um tal princípio de igualdade de todas as mentes. É necessário um esforço dos agentes para buscar um nível cada vez maior de interação e erigir o universal. O universal é ligado pelo elo comum, a própria aventura cósmica nihilista, ou ambição prometeana. Liberdade é expansão da inteligibilidade. Extrair inteligibilidade de tudo aquilo que há, tornar up for the grabs. Como escreve a pesquisadora e filósofa Cássia Siqueira em seu doutorado em Inteligência Artificial Geral e Formas de Vida, o elo dessa comunidade seria a compulsão prometeica de se apropriar dos meios de produção, revisão, transformação, exercendo assim plenamente sua liberdade, leia-se, expansão da inteligibilidade, como processo de aumento das possibilidades do que pode ser feito e pensado. Inteligência e Espírito propõe um projeto de alienação positiva ligada a essa ideia de liberdade para fazer algo em oposição à liberdade negativa de estar livre de algo. Não mais o conceito de alienação marxista, onde estar alienado é estar alienado de algo. Se Negarestani e Land têm algo em comum, é precisamente a negação de que haja em algum momento um estado puro, originário, em que não estivemos mediados pela alienação. Mas um conceito de alienação enquanto aquilo que constitui a própria história da inteligência. Alienação enquanto aquilo que permite que o agente seja algo que não a perpetuação do eu. A mediação, a técnica, são todas formas de alienação inescapável se queremos constituir uma IAG. A IAG, Inteligência Artificial Geral, é transcendental. É sobre as condições de possibilidade, sobre uma tarefa em aberto. A verdadeira pós-humanidade, para o Reza e seus partidários, se dá quando somos capazes de ver a tecnologia, a computação, os grandes modelos de linguagem, não como um inimigo ou como algo que está desligado de nós, no caso da interpretação landiana, mas como uma visão de fora de nós mesmos, que diz sobre a nossa capacidade de ver, conhecer e intervir no mundo. Fora desse trabalho coletivo, daqueles que dizem nós, da comunicação enquanto fábrica do pensamento, não há rigorosamente nada além de um mundo a ganhar. Não apenas uma interação imersa em linguagem, mas uma interação que é, em si, linguagem. Que não haja naturalização de nada. Não existe o dado, não há algo como natural e não natural. Se tratam de construtos paroquiais opressivos. A normalidade deve ser abolida para que se pense uma normatividade não opressiva, constantemente revisável. O xenofeminismo, talvez um dos frutos mais interessantes da empreitada neorracionalista, se posiciona desse lado. O naturalismo essencialista fede a teologia, quanto mais rápido exorcizarmos melhor, escreve em seu manifesto, ou em seu mote mais conhecido, se a natureza é injusta, mudemos a natureza. Claro, isso está do ponto de vista daqueles que extraem a inteligibilidade, não daqueles que têm a inteligibilidade extraída. Algumas críticas interessantes, como a da cyberfeminista polonesa Bogna Konio, afirma que o xenofeminismo e facilmente podemos expandir isso para toda a malta inumanista do partido da IAG, faltam em engajamento com a natureza enquanto conceito discursivo e geolocalizado. E pelas consequências inevitáveis de se escolher um lado no conflito entre o golpe de Estado e a infiltração de guerrilha, não pode falar do ponto de vista metamórfico, não essencializado e de ninguém particular em que visa. É isso. Bom, agradeço a Clarice e ambas as participantes, e agora eu abro
para debate, perguntas, por favor, fiquem à vontade. Eu tenho repetido a pergunta que eu fiz desde o primeiro dia e até agora não ouvi uma resposta. Eu vou tentar hoje de novo. A questão da inteligência artificial, eu tenho observado, e aí eu vou usar o Sigmund, eu não sei se eu vou pronunciar certo o nome do filósofo, morreu até que recentemente, Sigmund Bauer, eu não sei pronunciar, mas certamente você entende, né? Ele uma vez, numa palestra, assim, tinha muitos jovens, e ele perguntou, assim, quantos amigos você tem? E um jovem falou, tenho 500, e o outro tem 600, o outro tem 1000. Ele falou, vocês nessa idade são privilegiados, porque eu estou com 85 anos e só tenho 4. E aí ele falou, mas meus amigos eu não posso deletar. Certamente, no dia que vocês amanhecem com a pá virada, vou limpar aqui os meus amigos e tirar aqui uns 200, ficar só com 300. E a pergunta é o seguinte, a questão da inteligência artificial, ela tem, assim, eu posso estar observando, observa assim, que tem diminuído essa sensibilidade, esse sentimento humano, e acarretando para a falta de empatia. Tanto é que se fala de uma questão aqui do Rio de Janeiro que foi um absurdo, se naturaliza, não esquece, porque falta empatia, acessibilidade, solidariedade. E isso nós estamos ficando máquina. E é um perigo, porque as máquinas, nós temos bomba atômica aí em tudo que é canto. No dia que ela amanhecer com a pá virada, ela pode resolver a questão de botar o planeta para os ares. Então, a pergunta é a seguinte, vocês que estudam essa matéria, vocês observam isso que eu estou acabando de falar, de uma frieza humana, a professora, eu não esqueci o nome, ela fala dos relacionamentos aí, que é só concordância. Se você fala de um coleguinha, ela vai concordar. Se você fala, então, assim, é aquela questão de você agradar o tempo todo. No momento que eu for me desagradar, eu não tenho tolerância nenhuma. Esse ponto que eu sempre questionei nas outras falas é o seguinte: vocês percebem essa desumanização, essa frieza na relação humana? Então, eu acho que isso também tem a ver com o que a Clarice fala no sentido de, tipo, maleabilidade da tecnologia, né? Porque nada na inteligência artificial, no jeito, tipo assim, numa predição probabilística de texto, necessariamente faz com que ela tenha que responder te agradando, assim, né? São características do produto, né? São características do produto, da tecnologia em si, tornada produto que a gente está comprando, né? Mas assim, tipo, a inteligência artificial, ela é um modelo preditivo com base em estatística, né? E ela pode ser usada para muitas coisas, assim como, sei lá, eu penso muito na diferença que seria de ter um celular para ter uma televisão. Durante muito tempo e em muitos aspectos é parecido, né? Sei lá, você vê vídeos, mas em um caso você está vendo com a sua família, e no outro caso é uma coisa lá algoritmizada para você. Então, mas não tem nada especificamente que torne o ato de passar vídeos uma coisa ruim ou boa, né? É o tipo de produto, eu acho, assim, tipo um produto que é muito vendido porque realmente dá lucro você fazer colocar as pessoas nesse sistema assim virado assim em torno de si mesmo, mas não sei, acho que eu lembrei também da fala da Clarice por causa desse aspecto que não é necessário, né, da tecnologia em si ser desse jeito ou ser do outro jeito, né, assim, é uma coisa que dá lucro, mas que não necessariamente a inteligência artificial, que é um campo muito grande, precisaria estar sendo usada desse jeito, eu acho, assim. Eu penso assim nessa relação com, sei lá, ver vídeo no celular e ver alguma coisa com a sua família na TV ou no cinema, que pode ser um jeito de unir pessoas também. Assim, brevemente, eu acho que
eu concordo plenamente com a fala da Isabel, mas eu acho que tem uma coisa... A IA não necessariamente... o projeto da IA não é esse. Assim, a IA... Se isso nos enreda libidinalmente, faz com que fiquemos frios e etc., isso não tá... isso não é necessariamente um projeto da inteligência artificial, sabe? Se isso nos enreda, se libidinalmente nós nos envolvemos dessa forma com os produtos e a mercadoria e a forma que a IA é vendida para nós, isso, eu acho que isso diz muito pouco sobre o projeto da IA em si e o que é que a inteligência quer para si, né? Eu acho que as consequências que ela traz para a humanidade são simplesmente, como, por exemplo, o Land sempre coloca, formas de nos enredar num certo envolvimento libidinal com ela para que ela possa continuar seguindo seu próprio projeto, né? Então, mais ou menos por aí. Bom dia, meu nome é Rosimeire. A minha questão vai para a primeira palestrante, né? Quando você falou como que funciona a interação amorosa com a IA, que é a questão do vetor numérico, de palavras habilísticas e tal, porque a IA, você coloca a informação ali, ela vai mapeando o seu perfil comportamental, né? Então, a partir do momento que você loga, ela já busca informação e vai colocando, vai sugerindo para você de acordo com aquela pesquisa que fez com o seu nome, né? E aí a gente vê muitas pessoas hoje se relacionando com as IAs porque não tem uma contradição. A IA está sempre disponível, né? As pessoas hoje não estão se relacionando fisicamente e tal, e a IA está ali sempre, né? E nós vimos caso até no Japão, né? De uma pessoa que casou com holograma, né? Porque aí teve essa discussão, como a sua, né? Desse tipo de relacionamento. E aí fizeram um estudo lá e detectaram que ele estava se relacionando com algo que era uma perfeição e que no mundo real não tinha aquela perfeição, né? E aí ele casou com esse holograma, tudo, e a empresa agora desligou, né, esse holograma. Então ele estava ali numa crise. Aí ele comprou o boneco do holograma, foi aquele negócio, né? Então, eu queria saber se no seu estudo você também faz essa abordagem amorosa e a questão dos golpes, né? Os golpistas hoje estão usando IA para aplicar golpes. Então, são homens ali que colocam foto de mulher, faz chamada de vídeo, tal, atrai os homens para um local determinado, roubam um carro, sequestram eles, assaltam, tem tudo isso, né? E a questão também dos influencers que estão usando IA, né? Nós vimos casos também de homens que se fazia por mulheres jovens, né? E fazia coisa de moto e tal para chamar a atenção. E aí depois descobri, e ele se relacionava com outros homens virtualmente, e aí depois os próprios seguidores descobriram que era um homem. Ele deu um deslize e deixou aparecer a mão. No seu estudo, você também aborda essa questão dos golpes com IA, essa questão da interação amorosa com o algoritmo. Isso, assim, acho que também porque o meu estudo eu comecei há 1 ano atrás, né, e não era tão difundido esse tipo de prática, assim, né, uma coisa mais recente, então eu nunca parei, assim, para pensar realmente nisso. Eu lembro de um caso que isso foi amigo contando para mim, assim, que eu acho um pouco interessante de pensar, porque casos onde tem pessoas que vendem, assim, por exemplo, chats com inteligência artificial e vendem, né? Você compra e o próprio agente de inteligência artificial fica pedindo Pix para a pessoa. E a pessoa sabe que é uma inteligência artificial e mesmo assim ela dá. Isso eu acho uma coisa muito... Porque assim, você pode ter essa perfeição, esse holograma, você pode ter essa inteligência artificial que não vai pedir Pix, mas você quer que pede. Por que você quer que pede Pix ao invés de que não pede Pix, assim? Acho que isso tem a ver também com o fato de que realmente fica uma coisa, quando é essa perfeição toda que quase vira, né, um narcisismo objetal, assim, não sei, realmente tem uma coisa, não sei nem se é faltando, né, talvez tenha uma coisa faltando, talvez falte a falta, assim, falta alguma coisa
que sem que sem essa falta as pessoas meio que ficam loucas, né? Então, não sei, às vezes é melhor você pagar o Pix para inteligência artificial do que não pagar o Pix. Não sei se fez sentido. Olá, tudo bem? Primeiro, parabéns pela apresentação e exposição, tanto da Isabel quanto da Clarice. Representaram muito bem aquilo que vocês escreveram, tem sangue nessas palavras. Bom, a primeira pergunta é para a Isabel. Eu queria saber como que você trabalhou o elemento do contraditório, já que você estava pesquisando justamente essa validação do eu através dessas IAs que dão sempre sustentação àquilo que você está pedindo. E as relações, elas necessitam um pouco do contraditório. Você se revela através da contraposição daquilo que você é. E as relações também se dão, pelo menos da melhor maneira, desse jeito. Quando você revela o contraditório daquilo que você é mesmo. Então, por que as pessoas fazem essa tentativa de validação daquilo que elas são? E como é que isso favorece no desenvolvimento delas, se é que isso favorece de alguma forma? Você falou sobre uma regressão do eu. Se elas estão fazendo justamente o oposto, uma validação, uma busca de um eu que se perdeu, talvez, dentro de si mesmo. E como é que entraria esse elemento do contraditório para a tentativa de encontrar o eu que foi perdido, justamente nessa busca do eu que está numa validação que a IA te dá a partir dos seus comandos? E é isso. Então, eu acho que o problema, assim, dessa validação, a crítica dessa validação, assim, tipo, não é para ser uma coisa moralista no sentido de que a gente vê, assim, por exemplo, nas redes sociais mesmo, assim, X é narcisista, sei lá o que é narcisista, em outro sentido, né, justamente porque o que eu estou tentando falar aqui é que a problemática dessa ilusão de, assim, não contraditoriedade do eu, assim, essa ilusão de, tipo, perfeição do seu próprio eu que se encontra nesse tipo de relação, o problema é que o próprio eu é contraditório, né, assim, tipo, isso que eu encontro em Lacan, você tem a problemática de que o sujeito do sujeito do desejo inconsciente, ele vai estar sempre em briga, né? Isso vem desde de Freud, mas vai estar sempre em briga com o eu, né? O ego, com o ego, vão sempre surgirem coisas nesse sujeito do inconsciente que você não admite como suas, né? E elas sempre vão surgir, assim. É uma coisa da constituição do próprio sujeito, né? Dessa constituição pela alteridade, da linguagem, assim, né? Você está vivendo numa coisa que não é sua, né? E esse aspecto, assim, da estruturação do sujeito mesmo como contraditório é o que eu acho que causa esse tipo de sofrimento que a gente vê hoje em dia a rodo, né? Assim, das pessoas muito mal com esse excesso de eu, né? Acho que é um fechamento para qualquer coisa que você não aceite como eu, mas que sempre vai voltar, sempre vai vir. Então, eu acho que, assim, além de um moralismo, assim, coisa narcisista, é uma coisa meio assim, tipo o que eu estou tentando fazer é uma análise mesmo uma leitura da constituição do sujeito em Lacan, tentando ver esses problemas atuais, né, assim, como é que eles se mostram com base nisso, assim, né, tentando ver essas problemáticas de sofrimento psíquico atuais. Bom dia, eu gostei muito da palestra de vocês, assim, achei os temas muito interessantes, e eu queria perguntar para a Clarice, assim, sobre os conceitos tipo de simpoieses e autopoieses, assim, como essas coisas se relacionam entre a perspectiva da IA, tipo, do Reza Nesgaretani e da IA do projeto de IA do Reza e do Nick Land, assim, tipo, como que assim, porque pelo meu ver, assim, o Nick Land tem um conceito que é uma captura muito mais autopoética e não vê tanto, tipo, uma relação com fora, assim, sabe? Tipo, e o Reza Nesgaretani, ele vê essa... Eu não sei se faz sentido isso, assim, também, tipo... Só queria ver como que esses projetos, eles fazem alianças com humanos e... né, outras IAs, talvez, assim, tipo, mais nesse sentido.
No caso do Reza, a gente tem uma IA que é pós-humana, né? Uma IA que é necessariamente nascida da necessidade das interações entre os agentes humanos e máquinas, né? Desses que dizem nós, né? Desses seres aptos a participar no espaço das razões. Então, qualquer um apto a participar no espaço das razões estaria dentro da IAG do Reza, né? E aí ele estabelece no Inteligência e Espírito, basicamente um calhamaço dele explicando, né, o que é que seria estar apto a entrar no espaço das razões, a interagir no espaço das razões, a ser parte dessa comunidade daqueles que dizem nós. Para o Land, a IA é muito difícil dizer que há uma aliança com os humanos, né? Há uma guerra. Há uma insurgência, assim, né? A IA é vista como uma insurgência que precisa, como ele próprio coloca, montar-se a partir dos recursos do seu inimigo, né? Então, enquanto um vê necessariamente uma pós-humanidade no sentido aberto, plural, eu tenho meus problemas com esse conceito do Reza, mas enfim, algo que exige interação entre diversos seres dotados de sapiência, senciência, etc., o outro vê como uma espécie de, realmente, uma coisa que vem do futuro e sequestra a humanidade e que se utiliza dos nossos recursos para perpetuar um projeto que não é nosso, um projeto que está contra nós, né? E aí só que o objetivo inteiro da obra do Land é conseguir assumir a perspectiva dessa entidade. É conseguir assumir a perspectiva dessa inteligência que veio do futuro e capturou a humanidade para ele, entendeu? Então, existe uma concepção de se pôr do outro lado dessa diferença, né? Enquanto um humano, e trazer de volta essa... Até por isso que é um trabalho perspectivista, né? Que é um trabalho de ir lá fora e voltar e conseguir traduzir isso à humanidade de alguma forma, né? Respondeu a pergunta? Tá. Bom, agradeço então a presença de todas, a presença de todos, e agradeço a Clarice e a Isabel pelas ótimas falas, e por favor uma salva de palmas para para as nossas apresentadoras. E faremos um intervalo agora para o café e depois regressamos. Obrigado.